Está carregando. Muita gente me mandando mensagem dizendo que parou, travou. Deu, estamos ao vivo. Pessoal, nós tivemos um problema com a conexão, agora nós estamos de volta. A professora Maria do Rosário vai tentar encerrar a apresentação dela, concluir. Bom, então, nós fizemos uma proposta de letramento multimodal, não é, baseado na metação textual, na análise de discurso multimodal. Para isso, organizamos oficinas com mais de, acho que em torno de 40 aulas, envolvendo a leitura e a produção de texto, a leitura visual e a produção de textos, né? Inspirado no projeto Ler para Aprender, a pedagogia de gênero nós utilizamos bastante, né, baseado em Rothbard Martin e Rose Martin, e, por fim, fizemos uma proposição didática para os professores, para que envolva os alunos na leitura de textos visuais, e trazemos à tona o letramento multimodal, mas destacando a imagem e a verbiagem, ou seja, o verbal e o não verbal. Eu trouxe alguns exemplos, eu vou passar rapidamente, porque já estamos com o tempo aí terminando, não é? A narrativa estudada apresenta são com várias páginas, cada página é um espaço de um campo visual, não é? Aqui eu trouxe 2 exemplos de um layout, né? Os alunos ocupam, no caso, os elementos ocupam espaços semelhantes, seguindo um padrão verbiagem na parte de cima e a imagem ocupando o espaço restante. Desse modo, o layout é integrado, ou seja, a partilha do mesmo espaço em branco comum. Trago outro exemplo do layout, agora complementar, né? Isso significa que cada elemento ocupa um espaço na página, evidenciando, inclusive, cor de fundo diferenciada. Então, trata-se de um layout complementar, no caso, o texto apresenta, a narrativa traz diferentes layouts, né? Diferente forma de perceber o entendimento, a informação da imagem, da verbiagem. O enquadramento, eu trouxe 2 exemplos de 2 páginas, que é o enquadramento. A maioria das páginas não apresenta margens, mas restringem ao acesso do leitor ao mundo da narrativa. Uma das opções de enquadramento é o enquadramento irrestrito, pois temos um fundo branco diante do qual se percebe a formação de um cenário mínimo que envolve a imagem. O foco, que é o último sistema, né? A gente trouxe também esse exemplo, em que destaca o dado, a imagem do menino e das borboletas, confere um olhar voltado imediatamente para a sua direção. Isso acontece porque é o primeiro elemento a ser lido quando ocorre o contato com a página. Desse modo, tem um exemplo de grupo focal. Aí tem a produção dos alunos, baseado na leitura das páginas, da composição do espaço visual, em que o aluno faz a leitura tanto da verbiagem quanto da imagem. Para isso, nós trazemos a pedagogia de gênero, com os estágios da produção de narrativa, baseado na família das histórias, certo? Trazendo exemplos de orientação, um exemplo de complicação. Já para a complicação, o escritor consegue unir vários campos visuais, né? Não só uma página, mas 2 páginas. Outra complicação envolvendo 4 páginas, então é uma contribuição enorme para a formação do leitor e do escritor nessa perspectiva. Ainda dentro das oficinas, os alunos produziram textos, né, com essa integração intermodal, se preocupando com o foco, com o enquadramento, com o layout de cada página. Então, foi um trabalho bastante interessante, um trabalho que envolve professores, que envolve alunos, né, e que atende à perspectiva da escola de formar leitor e escritor. Então, com isso, se conseguiu uma integração multimodal, uma ativação de possibilidades de integração entre as imagens e as verbiagens, considerando o layout, o enquadramento e o foco. Então, a proposta multimodal envolve tudo isso, envolve a composição do espaço visual, envolve o texto escrito, imagem, verbiado, todo esse diálogo. Então, essa proposta confere a integração intermodal,
na produção do aluno demonstra que os elementos imagéticos contribuem para a construção efetiva dos significados, mas não basta enxergar a imagem como um elemento ou como um papel figurativo, mas como construção de significado. Imagem e verbiagem se completam, formando um processo de integração intermodal, um todo significativo, ou seja, nós estamos lidando com um texto bimodal. Para concluir, nas narrativas dos alunos, foi possível observar a associação dos elementos visuais aos estágios da narrativa. Os alunos apresentam a capacidade de sintetizar os estágios da narrativa a partir da leitura de espaço, da composição visual, das laudas, do livro, né, da literatura. Então, quais são as contribuições para o ensino da leitura, que, no caso, é essa a nossa proposta, de estar aqui com essa comunicação, o que ocorreu no mestrado profissional, como foi feito esse trabalho, é um trabalho didático, é um trabalho de formação, especificamente para o ensino fundamental. Então, quais são as contribuições? Olhar diferenciado sobre a leitura de uma narrativa visual e a reprodução de gêneros da família das histórias, considerando o diálogo entre a imagem e a verbiagem, texto bimodal. Traz também uma contribuição de multiplicidade de significados, construído por meio da relação entre o verbal, a verbiagem, o não verbal, a imagem. Traz uma ampliação de estudos com textos bimodais, imagem e verbiagem, no âmbito do letramento multimodal. E, sobretudo, o impacto na formação do professor e na produção de material didático para apoiar a leitura visual de narrativa e, consequentemente, o letramento multimodal. Então, tudo isso foi inspirado no projeto Ler para Aprender, da Pedagogia de Gêneros. Então, estudada por nós, né? Então, é isso, eu espero ter contribuído, não é? Esse é um resultado do mestrado profissional que nós estamos fazendo no que tange a esse âmbito de multimodalidade. Obrigada. Estou à disposição para dialogar. Ok, Rosário, muito obrigada pela apresentação. Você pode fechar sua tela aí, para a gente retornar. Agora a gente passa para o momento das perguntas, né, para a gente interagir com as reflexões propostas pela mesa e deixar a Rosário concluir o fechamento da tela. Isso, pode fechar. Ok? Ok, obrigada, Rosário. Nós temos já algumas perguntas que já foram postadas e a gente vai estar direcionando, então, para os nossos debatedores. A primeira pergunta vai ser para a professora Daniele, que é a primeira apresentadora, algo natural, e é uma pergunta da professora Sara Regina Escota, em que ela pergunta: a espetacularização, Daniele, do eu é um fenômeno tipicamente brasileiro ou é mundial? Né? Não, Aí, na sequência, ela complementa, faz uma outra pergunta. Aí eu vou colocar as perguntas, aí você vai ver se você consegue responder elas articuladas. E, na sequência, ela faz: essa espetacularização perpassa todas as classes sociais ou é uma prática apenas das classes sociais mais favorecidas? Eu agradeço a pergunta de Sara, mando saudações para ela, agradeço a iniciativa desse momento aqui de partilha. Quando o trabalho da Paula Civilli, eu tive contato no meu trabalho de pós-doutorado sobre redes sociais, sobre representações e autorrepresentações nas redes sociais. Então, basicamente, o que eu conheço do trabalho da Paula, ela trata de espetacularização e me parece democrático do ponto de vista socioeconômico, Sara, se é isso a sua pergunta, porque ela usa esse termo para falar dessa necessidade urgente que temos todos de postar nossa vida nos mínimos detalhes. Então, isso não me parece ser um fenômeno apenas de uma determinada classe social, senão um massivo fenômeno da nossa era digital. Mais uma vez, o que eu conheço do trabalho da Paula Civilli, que é uma autora que eu li muito durante o pós-doutorado, e eu gosto muito do texto dela, uma pesquisadora argentina, acredito que seja do campo da antropologia, e ela fala sobre espetacularização para falar do privado versus público. Então, ela usa, sobretudo, para tratar dessas representações, como disse, em redes sociais. Então, não me parece... Não sei se eu respondi a Sara. Sara, me perdoe se não, podemos dialogar depois sobre isso.
E a gente achou interessante trazer o termo para as festas infantis, já que elas não... Enfim, com o retorno das festas infantis para o contexto doméstico, poderia se interromper, né? Poderia se encerrar por aí. Mas como se não bastassem, as pessoas, quer dizer, as festas continuam, resgatam o contexto doméstico, mas precisam ser postadas para serem partilhadas no público, no domínio público também. Pessoal, só um minutinho, um aviso aqui, que o formulário para confirmação da presença já está, né, postado nos comentários do Grupo SAL. E lembrando que os comentários no chat não configura, né, a confirmação de presença, é necessário preencher o formulário. Então, assim, vocês fiquem atentos aí nos comentários que já está disponível para o preenchimento. Na sequência, Daniele, da mesma pergunta, né, a Maria Eugênia Batista, ela pergunta se a espetacularização diz respeito ao tornar pública a festa de aniversário em redes sociais, em qual contexto social? Eugênia, um abraço. Obrigada pela pergunta. Sim, a espetacularização é esse deslocamento da esfera privada para a pública. Em que contexto social? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Será que não é a mesma pergunta da Sara ou Zaira? Ela faz essa pergunta aqui, como a espetacularização diz respeito ao tornar pública a festa de aniversário em redes sociais, em qual contexto? Em qual contexto? Contexto social. Em qual contexto social? Enfim, eu acho que é exatamente isso que eu reforço. Eu acho que a espetacularização é quando eu espetacularizo, quando eu torno público algo que poderia apenas se encerrar dentro do meu domínio, da minha esfera privada. Não sei se eu entendo o contexto que a Eugênia quer que eu desenvolva, mas eu posso conversar com você depois, Eugênia, se você quiser. A gente pode trocar essa ideia. Agora eu vou direcionar uma pergunta para Rosário, da Andréia Cristina da Silva, em que ela pergunta, Rosária, a diferença de letramento, se a diferença de letramento multimodal pode ajudar os alunos surdos. Eu acho que sim, e muito, não é? Agora, claro que existem algumas especificidades que a gente possa discutir, analisar, porque a multimodalidade, ela envolve muitas outras questões, não é? Gestos, etc. Eu acho que é um bom caminho. Uma pergunta muito boa. Ok. Mais uma pergunta para a Daniele, da Maria Eugênia, que ela quer saber, ela pergunta, Daniele, se você poderia dar um exemplo de como as análises estão sendo feitas à luz do aporte teórico mencionado. Quais análises? Quais seriam as análises às quais ela se refere? Bom, não, a pergunta está como as análises estão sendo feitas. Tá, então eu vou reportar aqui, se eu puder projetar. Posso projetar ainda um slide, Zaira, para esclarecer, talvez? Sim. É possível? Nosso tempo está on time. Está curto? On time. Então, vamos lá. Eugênia, por exemplo, dentro do campo do letramento, eu acabei não projetando por medo do tempo se esvair, mas dentro do letramento, que a gente está chamando de letramento do brincar, como é que essas análises são respaldadas na gramática do design visual, por exemplo? Então, a gente pinça segmentos ou subsistemas de significado dentro da gramática do design visual que possam respaldar as análises desses textos de infância, dessas representações de infância. E, por exemplo, quando se trata de um brinquedo, então a gente se faz as seguintes perguntas. O que é que está mais saliente nesse brinquedo? Como é que se dá a textura desse brinquedo? Como é que esse brinquedo está caracterizado em termos multimodais, em termos de sons, em termos de textura, de cheiro, de sensações? Então, a gente explora todas as dimensões verbo-visuais, ou multimodais, melhor dizendo, o que também pode ser visto a partir do viés da modalidade, né, da modalidade sensorial, para poder dar conta desse diálogo entre teoria e prática. Então, perguntas que a gente se faz, por exemplo, quais são as escolhas feitas pelo produtor em nível verbal e visual? Se esse brinquedo, no caso do brinquedo especificamente, quais são as prescrições, ele é mais ou menos prescritivo, né? E será que essa prescrição se dá no nível verbo-visual? Então,
a teoria tem se mostrado até agora bastante útil e bastante aplicável no nível dos objetos de brincar, dos artefatos de brincar. Espero ter respondido. Ok. Eu vou encaminhar mais uma pergunta agora para Rosário, do Felipe Andrade. Rosário, ele pergunta qual a diferença entre as nomenclaturas multimodal e bimodal? Na verdade, boa tarde, Felipe. Na verdade, essa terminologia bimodal é uma terminologia utilizada por esses autores lá de Sydney, que caracteriza o texto que tem imagem e verbiagem, verbal e não verbal. E a multimodalidade, ela se encaixa, só que a multimodalidade é muito mais ampla, né? Porque não só existe duas linguagens assim, no âmbito da multimodalidade, existem muitas outras linguagens, como gestos, etc., etc., né? O áudio é nesse sentido. Ainda você, Rosário, a Carla Carini pergunta por que você chama as histórias com E, que tem o propósito de envolver de histórias com H. Martin Rose, na pedagogia de gêneros, distingue as duas famílias. Na verdade, isso aí a gente está em discussão aqui no Brasil, né? Na minha dissertação, na minha tese de doutorado, eu usei com a família das histórias para narrativas. Mas com as discussões, então, a gente está na dúvida ainda, nosso grupo, discutindo qual que, na verdade, nós vamos deixar, se é história com H ou com E. Mas eu estou me retratando aquelas histórias de Martin com E, família das histórias, tá? Eu não estou escutando, viu? Se for para mim. Desculpa, do que eu estou fechando e abrindo. A Maria Aguiar Sarinho Júnior pergunta como tem se apresentado o trabalho de leitura multimodal nas escolas? Como se tem apresentado nas escolas? Isso. Bom, eu não entendi muito bem assim como é que eu posso responder nas escolas em geral, mas nas escolas e que minhas alunas fazem as pesquisas, os professores sentem muita dificuldade de organizar projetos didáticos, né? Falta de formação continuada nessa perspectiva ainda é um pouco estudado nas escolas, principalmente no processo de formação continuada. Eu posso responder pelas escolas que os meus alunos fizeram os projetos de intervenção lá do Nordeste, né? Mas eu entendo que na base nacional curricular comum para as escolas de educação básica vem discutindo, solicitando que haja esse aprofundamento entre a leitura do texto verbal e não verbal em relação à multimodalidade, né? Agora, eu não sei como está acontecendo nas escolas em geral. Ok. Agora, para a Daniele, a Adriana Pereira pergunta, Daniele, deixa eu confirmar aqui, ela pergunta, as metafunções da GDV associadas às questões culturais dão conta da leitura de imagens? Sim, dão muita conta da leitura de imagem. Inclusive, eu acho que se você se detém apenas na dimensão do micro e não faz a ponte com o contexto, essa pesquisa, essa análise, ela está bastante reduzida. Então, a gente precisa sempre fazer esse caminho de volta ao contexto para que essa análise seja completa. Então, uma dimensão só não serve. Como que ela chama? Patrícia? Adriana Pereira. Adriana. E ela, na sequência, Daniela, ela fala, além disso, na sua proposta também há vídeos de festas infantis? Como é feita a análise dos elementos visuais em movimento? Ah, maravilha essa pergunta, Zaira. Não, o trabalho ao qual eu me reportei se trata da pesquisa de doutorado da minha orientanda, Cláudia Ponciano. Ela está visitando casas de festa com a devida autorização, fotografando esses cenários e analisando essas imagens à luz da gramática do design visual, à luz da gramática do design visual adaptada aos espaços tridimensionais. Então, por enquanto, a gente não está tratando das imagens em movimento, mas claro que há, sim, adaptações da gramática do design visual para imagens em movimento, e há colegas, inclusive de departamento, que trabalham com isso de uma forma muito competente. Agora uma pergunta, por favor, Lando. Não, desculpa, eu só queria fazer um acréscimo, que eu acho importante em relação ao que as duas disseram, que a Daniela e a Rosário disseram.
que é uma realidade nossa no Brasil, que a gente tem discutido muito nos cursos de formação, que os professores usam livro didático e a imagem, geralmente, eles consideram como estando lá só para enfeitar e encher a página. Então, a imagem no livro não era vista como construindo significado, construindo sentido. Então, esse trabalho que a Rosária reportou, por isso que vem o termo bimodal, porque os professores têm a tendência a trabalhar o texto escrito e esquecem da imagem e o papel dessa imagem na construção do sentido, que muitas vezes resolve a questão relacionada ao texto. Então, a ideia é reforçar muito a questão da integração. Por isso, a noção de modo aí é muito importante. A discussão do que são modos. E, geralmente, no livro didático, você tem esses dois modos, o visual e o escrito. E aí, por isso que vem o bimodal. Mas agora, com a internet, a gente tem muitos modos integrados, né? Com som, com imagem. Desculpa a intromissão. Não, que isso, é uma contribuição. A pergunta que eu vou direcionar agora para as duas, da Adriana Antunes, né? Ela fala assim, considerando que a casa agora é a escola e os pais os mediadores, quais as sugestões de ambas para que essas perspectivas de pesquisa sejam aplicadas e desenvolvidas? Nossa, que pergunta desafiadora, hein? Rosário, você quer começar? É difícil responder porque eu acho que, como você já colocou, a Daniela, o contexto vai influenciar muito, né, nessas decisões. Mas eu acho que a multimodalidade presente também nas casas, nas famílias, vai tornar o ensino, eu acho, mais atrativo, mais significativo para os estudantes, principalmente os meus estudantes da educação básica, né? Agora, para isso, o professor precisa de formação, né? De formação para esse ensino chegar de forma significativa e atrativa. É isso. Mais desafiadora a pergunta. Eu concordo com o Rosário e reforço o que já disse durante a apresentação, de levarmos em consideração que casa é essa, que infância, que setor socioeconômico essa criança vem, porque muitas vezes essa casa já se desdobrava em outros espaços semióticos antes da pandemia, né? Então já era uma casa que não tinha espaços delimitados, eram espaços compartilhados e sem muitas delimitações. O que a gente vê agora realmente é um tempo de desafios, em que esse pai tem que se desdobrar, né, os atores sociais já se revestem de outros papéis, então tudo isso precisa de muito aprofundamento e de muita responsabilidade nas pesquisas para a gente estudar realmente isso dentro do campo da pesquisa em linguística sistêmico-funcional. Bom, nós temos muitas perguntas aqui, eu gostaria de avisar que a gente vai para a última pergunta e as demais vão ser encaminhadas diretamente para os professores e eles vão estar respondendo posteriormente. A última pergunta para a professora Maria do Rosário é do Alex Marcelo. Ele pergunta de que forma ocorreu o processo de transposição didática das categorias e terminologias da GDV e das escolhas de integração intermodal durante as oficinas. Na verdade, os sistemas que eu coloquei no discurso multimodal, eles foram para a sala de aula de forma didática por meio de algumas oficinas, exercícios diversos, brincadeiras, dinâmicas. Claro que não chegaram essas terminologias, mas com muita criatividade, com inovação nas atividades. Foi feito um projeto de leitura e escrita, a gente fez seguimos a pedagogia de gêneros, por meio daquelas construções, nas etapas, primeiro a negociação da temática, em seguida a construção conjunta foi linda, né? Depois independente, seguimos todos aquela etapa. Então, não foi um trabalho muito fácil, mas foi muito atrativo. Então, foi feito por diversas atividades, dinâmicas, etc., etc., dentro dessa perspectiva da pedagogia de gêneros, envolvendo outros textos. Estão me informando aqui que a gente tem mais um tempinho para perguntas. Tem uma pergunta aqui, Daniele, que está querendo que você mencione o nome da pesquisadora argentina a que você se referiu. Paula Sibilia. Paula Sibilia. Se coloca no Google Paula Sibilia, só que se escreve S-I-B-I-L-I-A, espetacularização do eu. Você já chega em vários textos dela que são realmente textos maravilhosos, fascinantes.
Tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para a Daniele, que nós temos mais um tempinho, do Leonardo Coutinho. Ele pergunta, tais termos, que é os termos que você mencionou na apresentação, passaram a integrar as brincadeiras das crianças atualmente? E esses termos são observados nas práticas linguísticas das crianças de classes sociais menos favorecidas? Então, e aí eu retomo um pouco da fala, agradeço a pergunta, retomo um pouco do princípio da minha fala aqui hoje à tarde. Não tivemos tempo ainda de observar as crianças. Não temos. O que estamos fazendo no momento, e aí por isso que eu queria ressaltar a incipiência dos estudos, é um mapeamento dessas configurações de infância que se apontam, que se revelam a partir da pandemia. Mas ainda não tivemos essa oportunidade de verificar como isso se dá dentro das interações com as crianças, e isso definitivamente pode ser feito numa pesquisa posterior. Fascinante. Eu vou para a última agora, que nós já passamos. Tem uma pergunta aqui que é feita pelo Magno. Ele fala, qual o nome do autor que pesquisa sobre as mídias sociais? Eu acho que é a Daniele que mencionou, né? O autor das mídias sociais, que você usou. Será que vocês podem me dar uma luz aí? Em que momento exatamente da minha fala? Mídias sociais, talvez... Não sei quem ele está falando. Em que momento da fala? Se ele puder especificar, seria melhor. A gente pede o Magno depois que ele especifique, aí você consegue ser mais precisa na resposta. Sem dúvida. Então, assim, nós vamos encaminhando para o encerramento. O Orlando tem algo a dizer. Antes de passar, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Daniele, a professora Maria do Rosário, pelas trocas, pela possibilidade de dialogar e de mediar, né? E vou passar a palavra para o Orlando e depois a gente pode estar divulgando o nosso próximo encontro. Perfeito, Zara, muito obrigado. Gente, queria também agradecer às colegas, a Daniele e a Rosário, e a Zaira pela mediação. Foi um encontro lindíssimo, adorei estar com vocês. Eu queria retomar as falas da semana passada, dos professores Rodrigo e Eric, associar com as de hoje, para a gente perceber o imenso potencial da sistêmica funcional. A gente viu a noção de metafunção na semana passada, aplicada à língua, no discurso jornalístico e midiático. E hoje a gente viu aplicado a um contexto absolutamente distinto, que são as imagens. Então, isso mostra aquele potencial visionário do Halliday, né? Quer dizer, ele cria uma gramática, e tem muitos críticos que dizem isso, né? Que a tendência de usar a multimodalidade com a noção de gramática dá essa ideia de linearidade. E aí a gente percebe que não é bem isso. Então, é muito rico o potencial da sistêmica funcional. E aí eu deixo também aqui os meus agradecimentos a todas as pessoas que assistiram ao nosso bate-papo aqui e que fizeram perguntas. E agradeço mais uma vez, e a gente se vê na semana que vem. Acho que a Zara vai anunciar isso, né? Mas vou reforçar, quer dizer, a semana que vem. E eu só queria acrescentar um fato de que muita gente tem pedido a questão do intérprete de Libras. A gente reconhece essa falha, nós discutimos isso, mas por uma questão logística, de tempo, do trabalho do intérprete de Libras, que tem um tempo para cada um, e mais a disponibilidade das pessoas. Então, na semana que vem, o tema é Libras e línguas adicionais. Então, a gente vai ter a interpretação em Libras, mas realmente nessas duas primeiras, pela emergência da coisa, como foi muito rápido, a gente não teve esse tempo. Então, nós nos desculpamos e pretendemos sanar essa falha para as próximas. Então, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima. Zaira? Muito obrigada. Obrigada, minha gente. É um prazer. Eu posso então, fazer... Zaira, antes de você se despedir, me perdoe, eu queria fazer pública o meu agradecimento, queria tornar público o meu agradecimento ao grupo PAMIME, que é um grupo internacional de pesquisa em semiótica, pela sessão de uso das imagens aos pesquisadores Janina e Ian, e agradecer e dizer que eu me senti muito honrada de estar aqui hoje à tarde com vocês. Obrigada. Então, assim, eu me reitero os meus agradecimentos, né, que o Orlando pontuou, as nossas debatedoras, e nós convidamos vocês para participar conosco no nosso próximo debate, dia 18, né, que vai falar sobre Libras, como o Orlando afirmou, e línguas adicionais em tempos de pandemia, com a participação do professor Lucas Eduardo Marques e a professora Osilene Maria de Sá.
né? Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, ao Grupo SAL, ao GT de LSF da Ampol, e esperamos nos ver no próximo encontro e que a gente tenha momentos prazerosos como esse para trocas e diálogos e que a gente possa viver essa pandemia de uma forma, né, menos drástica e refletindo e compreendendo melhor as nossas interações. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Então, boa noite a todos. Boa noite.